Olá, terceira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, redação. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Fatores de Textualidade. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós já estudamos em fatores da textualidade a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e vamos dar continuidade em contexto, certo? Nós estamos então estudando como é que podemos então chegar ou atingir os nossos objetivos comunicativos em um texto. E isso um texto em diversos contextos. Por exemplo, quando você está conversando, você está, no caso, debatendo algum assunto, né? Uma conversa e você não concorda muitas vezes com a pessoa, então você apresenta o seu argumento e a pessoa apresenta o dela, né? Ou os seus argumentos. Então, neste nível oral, né, de debate, então, você tem estratégias que você pode, então, usar para atingir os objetivos, né, que você pretende no texto. Ou se for uma redação dissertativa argumentativa, como é que esses objetivos podem ser atingidos, ou mesmo se for um texto que necessita de comprovação científica. Como é, então, que você pode atingir os objetivos do texto, os objetivos pretendidos por você? Bom, para isso você tem de entender todas estas, no caso, situações aqui, ou seja, fatores da textualidade, tá? Qual é a intencionalidade do texto, se ele vai ser aceito, se você conhece a cultura de quem você está, então, abordando o assunto, se você conhece a situação histórica, a situação, no caso, social, certo? De quem você destina o texto e o nível de informatividade, se ele é um texto que só traz algumas opiniões do que você acha diante de muitas vezes experimentações que são provindas, vamos dizer, do próprio senso comum, né? E assim por diante, ou seja, você tem que realmente prestar atenção a esses fatores. E continuando aqui sobre esses fatores que vão fazer com que você realmente tenha embasamento para criar uma opinião e atingir os objetivos do texto que você então está criando, né, temos aqui o contexto. Bom, então a produção e a recepção de um texto, eles, no caso, condicionam-se. Elas, porque a recepção e a produção, né, condicionam-se à situação, à ambiência, ou seja, o ambiente, no caso em que tanto o receptor quanto o emissor, né, estão então inseridos, certo? Agora, também isso vai remitir o quê? Ao conhecimento circunstancial ambiental que motiva os signos e a ambiência em que se inserem. Como assim? Como é que você então tem na sua mente valores referentes, por exemplo, a objetos, a conceitos? Quais são os valores de conceitos, por exemplo, religiosos em determinado lugar? Valores, por exemplo, de como a pessoa se veste e assim por diante, certo? Então, é a ambiência em si. Isso vai gerar o quê? Um texto cuja coerência e unidade são suscitadas diretamente pelo referente. Tá? Então, há duas dimensões que podem ser percebidas aqui. É a leitura da superfície, né, que é percebida pelos elementos do enunciado, organizados hierarquicamente. E a estrutura de profundidade, que é a interpretação semântica das relações sintáticas, permitindo vasculhar o ânimo do autor. Então, você vai, logicamente, vamos dizer, concentrar, certo, na interpretação que o autor, então, tenha, né? Isso aí pode ser um problema, porque se você não tem tanta profundidade de interpretação semântica e sintática, né, ou das relações sintáticas, o seu livro pode ser, no caso, o seu texto, a sua argumentação pode ser rasa, né, e não vai chamar a atenção dos leitores. Ou mesmo essa outra superfície, né, dos elementos do enunciado. Né? Como é que você vai organizar o seu texto? Como é que você então vai ter uma estratégia, vai produzir uma estratégia para atingir ao seu objetivo? Bom, além do contexto,
Nós temos então aqui outro fator da textualidade, que é a interatividade. Essa daqui, inclusive, é algo muito importante, porque hoje vem acontecendo, né, problemas ligados, no caso, à falta de interatividade entre as pessoas. O que seria isso, então? Bom, nós vamos abordar aqui algumas ideias de autores, como por exemplo de Vygotsky. Nós temos então, observe que referente à interatividade, né, que cada estágio da vida oferece ao indivíduo desafios importantes para o seu desenvolvimento. Então, nós observamos que existem aí estágios, certo, na vida, e que muitas vezes, se esses estágios não são respeitados, se determinadas intervenções não são estabelecidas em determinado estágio, você vai perder muito da construção daquele ser humano. Então, o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Aí já é um erro quem pensa que chegou-se a uma certa idade, não precisa mais aprender. Se tornam pessoas que não escutam os outros, se tornam pessoas soberbas que acham que já sabem tudo, né? Então, o ser humano está em constante processo de aprendizagem e essa não ocorre de forma isolada, não é só você com seu mundinho. São inúmeros os fatores, olha só, existem fatores para você, então, vamos colocar assim, desenvolver um ser humano, certo? Existem fatores biológicos, sociais e históricos, né, que vão influenciar na formação do sujeito e que isoladamente não determinam a sua constituição. Isoladamente não. Dizer que o ser humano vai se desenvolver somente por fatores biológicos, então ele não precisa conversar, não precisa observar, não precisa, então, ter esse contato com outros seres da sua mesma espécie. Biológicos, os fatores biológicos isoladamente não vão determinar a construção do ser humano, né, do indivíduo. Os fatores sociais também não, porque muitas pessoas querem, por exemplo, construir o seu ser ou outros seres por aquilo que nós vemos hoje, sem prestar atenção o que nós já passamos, pelo que nós já passamos, sem prestar atenção à história. E constroem seres, muitas vezes, que não entendem a sociedade, não entendem as relações do homem com a natureza, não entendem as relações do homem um com o outro, né? E vão continuar cometendo os mesmos erros, vez após vez, geração após geração, certo? Sendo que muitas vezes está cravado na história, por exemplo, agora vem os fatores históricos, acontecimentos, né, que muitas vezes tiveram a sua progressão diante de um determinado problema que se repete na história, que se repete no povo, nas relações sociais, e que se fossem, no caso, levados em consideração esses acontecimentos no passado, os mesmos erros não seriam cometidos, mas muitas vezes são. Por quê? Porque as pessoas não se atentam. Isso aqui é uma questão até mesmo familiar, de como você vai construir um ser humano, ou seja, uma pessoa que nasceu naquela família, né, um novo indivíduo, né, familiar. Então nós temos o quê? Se os pais tivessem ideia, então, da construção do ser humano por fatores biológicos, sociais e históricos, e não isoladamente, e não um ou outro, então, né, realmente o ser humano hoje seria bem desenvolvido, né, bem evoluído. Por exemplo, violência talvez não mais existiria, né? Problemas diversos, né, problemas sociais também não mais existiriam. Mas não é assim que acontece, as pessoas não levam a sério. Colocam, muitas vezes o filho nasce, né, a pessoa está no mundo e aí vai. Muitas vezes há uma tentativa de, por exemplo, disciplinar, mas é uma tentativa frustrada que não respeita muitas vezes os estágios da vida do ser humano. Bom, como afirma Vygotsky, o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento. Olha só, né? Ou seja, pode-se dizer que desde o nascimento o homem já é um ser social em desenvolvimento, ele começa já a prestar atenção às coisas, né? A todas as suas manifestações acontecem porque existe um outro social. Quando o filho nasce e tem contato com os pais, ali já começa o aprendizado dele. E muitas pessoas deixam para
muitas vezes disciplinar um filho depois de 10 anos, né? E aí vai. A criança já começa a testar os pais por meio do choro, certo? Por meio de certos comportamentos, ela já está observando tudo. E, logicamente, né, muitas vezes por meio do tato, né, por meio de alguns, vamos dizer, reflexos, né, mesmo que você não perceba a, vamos dizer, reação por meio da fala, né, por meio de comportamentos já, né, no caso, que são próprios de seres humanos mais velhos, né, só que a criança ela tem ali já, o bebê, né, as suas formas de se relacionar com o mundo e já está em constante observação, né? Eles fazem testes com os pais. Muitas vezes os pais, que já são os adultos, que em tese, né, raciocinam, não percebem isso e acabam, né, deixando com que o filho então os domine. Beleza, vamos lá. Temos aqui então, mesmo quando ainda não se utiliza a linguagem oral, foi o que eu falei, ó, o sujeito está interagindo e se familiarizando com o ambiente em que vive. Ele muitas vezes usa o tato, né? Usa o olfato, usa o paladar. É por isso que a criança coloca muito as coisas na boca, né? Cheira as coisas e aí vai, porque ele está conhecendo o mundo, né? São esses fatores biológicos que então já vão determinar o ser, né? De uma certa forma, logicamente, não isoladamente. No mesmo sentido, a aprendizagem não acontece de maneira isolada. O indivíduo participante de um grupo social, ao conviver com outras pessoas, efetua trocas de informações e, desta forma, vai construindo o seu conhecimento conforme o desenvolvimento psicológico e biológico, né, conforme este, no caso, desenvolvimento psicológico e biológico lhe permite. Então, o ser humano sempre está em contato com outros, é o outro, tá, social, certo? Então, sempre, né, para se desenvolver, o ser humano está participando de um grupo social e convivendo e trocando informações, muitas vezes sem perceber. Temos aqui a fala de Vygotsky. A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria impossível sem um estudo da pré-história, de suas raízes biológicas e de seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas fundamentais, culturais de comportamento, surge durante a infância, o uso de instrumentos e a fala humana. Isso, por si só, coloca a infância no centro da pré-história e do desenvolvimento cultural. Ou seja, quando o ser humano ainda não tem essa cultura, né, construída nele, e ele ainda é um ser, né, que reage muito por estímulos, né, ou seja, estímulos biológicos em si. É por isso que coloca a infância no centro da pré-história, de quando o homem se comportava assim realmente, né? E hoje, não em si a pré-história, né, de todo o ser humano, mas a pré-história então do desenvolvimento cultural dentro, né, do homem, ou seja, de cada ser isoladamente, né? A partir da abordagem do autor, então, é possível observar que a interação tem papel fundamental no desenvolvimento da mente. Então, o que é interação? Interação, então, é, logicamente, o contato que o ser humano tem com o outro, no sentido de, no caso, compartilhar os seus pensamentos, mas haver a volta, ou seja, a resposta, o outro ser, então, devolver só que os pensamentos dele sobre determinado assunto. É uma interação. As duas pessoas falam e uma escuta a outra. Então, a partir da interação entre diferentes sujeitos, se estabelecem processos de aprendizagem e, por consequência, o aprimoramento de suas estruturas mentais existentes desde o nascimento. Aqui, hoje, há um problema. A interatividade foi seriamente prejudicada. Por quê? Porque as pessoas hoje, quando conversam, elas têm posicionamentos tão fortes, sem escutar o próximo, sem então considerar, ponderar as ideias opostas, que hoje o ser humano, quando está conversando com o outro, ele não está ouvindo. Ele simplesmente está procurando em sua mente a melhor ideia sobre o assunto para responder a tal pessoa. Mas ela não está te escutando. Faça um teste. Conversar, muitas vezes, hoje, é inútil. Por quê? Porque você está falando para a pessoa e ela só está ali se concentrando no que ela vai falar em seguida. E não está te escutando. Não existe, então, esta
aprendizagem, este aprimoramento de suas estruturas mentais por meio desta interação, troca de conhecimento. Não há troca de conhecimento hoje. Isso muito por causa da tecnologia. Hoje a tecnologia, por meio de algoritmo, na internet, o que ocorre é o seguinte: você recebe no seu celular, né, somente informações sobre aquilo que lhe interessa. Você nunca escuta a ideia do próximo, a ideia do outro que tem um posicionamento diferente. Então você constrói um ser somente sobre um viés, certo? Você constrói um ser somente com um tipo de argumentação, sem que essa argumentação seja questionada, que ele próprio questione esta argumentação. Bom, então, neste processo, o ser humano necessita estabelecer uma rede de contatos com outros seres humanos para incrementar e construir novos conceitos. O outro social torna-se altamente significativo, isso aqui quando realmente acontecia, para as crianças que estão no auge de seu desenvolvimento. Aí é importante a figura do pai. Hoje, muitas vezes, a forma em que vivemos, né, o capitalismo em si, prejudica muito o papel significativo dos pais, prejudica muito a interação entre pais e filhos, não há um acompanhamento na construção do ser humano. E as pessoas não entendem por que tanta violência, por que tantas pessoas que não conseguem, por exemplo, se livrar de uso de entorpecentes, pessoas com depressão, pessoas que não têm realmente uma formação, certo? Então, muitas pessoas são, vamos colocar essa palavra aqui, conservadoras dos princípios, isso, daquilo, e são principalmente pessoas adeptas ao capitalismo. Então, há uma divergência aí. Quando você tem o capitalismo, essa necessidade de se trabalhar, essa situação frenética, então, de busca, né, de bens de consumo, né, de serviços, você vai ter o abandono da família. Como é que você, então, vai ser uma pessoa conservadora, ou seja, passar princípios a outras pessoas, se você não participa do desenvolvimento dessa pessoa, na sua responsabilidade de pai, por exemplo, né? Muitos pais hoje acham que criar o filho é levar um bem, um consumo, né? Por exemplo, dá um celular para a criança, né? Dá vários objetos, né? Brinquedos, videogames, e acha que está sendo bom pai, ou alimentando e ponto. Certo? Então, é por isso que nós temos uma sociedade que se diz liberta, uma sociedade que se diz democrática e uma sociedade falida. É o que temos hoje. Por isso, falta de interatividade. E se você for, por exemplo, conversar e argumentar que o que falta, então, são estes estudos, realmente estudar, entender o que fazer, para então agir, as pessoas não vão escutar, querem respostas rápidas, respostas que os satisfaçam em questão de poucas palavras. Não estudam, certo? Então, o resultado está aí, né? Nós vemos aí no dia a dia. Então, uma vez que se assume, olha só, que assume o papel de meio de verificação das diferenças entre as suas competências e as dos demais, a interatividade, para, no caso, a partir desse processo, formular hipóteses e sintetizar ideias acerca desses laços constituídos, tornando um processo interpessoal, um processo intrapessoal, certo? Então, nós vamos ter aqui realmente um contato total entre os seres, né? Não somente interpessoal. Você observar, então, comportamentos nas outras pessoas, mas para um processo intrapessoal, que realmente vai te modificar, vai fazer parte de você. Bom, gente, na semana que vem nós vamos começar, então, aspectos de intertextualidade, certo? Nós vamos ver, então, algumas produções literárias diferentes, como a paródia, a paráfrase, né? A epígrafe, a citação, a alusão, e também a referência, que vai tratar, então, né, da pesquisa científica em determinados ou variados, então, em variadas produções literárias, em variadas produções científicas, né, literárias, ou seja, sobre esse tipo de literatura. Não literatura, né, literárias de literatura, por exemplo, o romantismo, né, o realismo e assim por diante. E nós vamos aprender, né, no caso, a como então determinar, né, a dizer
sobre as regras das referências, né? Como retiramos um assunto de determinada produção. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula então nós vamos resolver um exercício que eu vou deixar para vocês. Então até lá, tchau, tchau.